Euro-dólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Euro-dólar, num dia onde vamos ter os non-farm payrolls, finalmente, ao fim de alguns meses sem dados do mercado de trabalho norte-americano, vamos finalmente tê-los, num dia em que vamos ter muitos dados económicos. Já tivemos alguns, PMIs, ZIU na Europa, e esses eram importantes, e vamos ter ainda os non-farm payrolls, a taxa de desemprego, as vendas a retalho e os PMIs nos Estados Unidos. PMIs nos Estados Unidos vão ter pouca relevância, como sempre, o mercado está muito mais à espera do ISM do que propriamente estes da S&P Global, e portanto o interesse hoje é maior, obviamente, é nos non-farm payrolls e na taxa de desemprego. Para já, na Europa, o que sucedeu foi que tivemos dados de alguma forma mistos, mas isso não fez com que o euro-dólar não continuasse aqui assim nestes ganhos. Aliás, vamos ver aqui assim no calendário os tais dados. O que é que nós vemos? Vemos o índice, olha, o índice ZIU que acabou de sair, de facto, bem acima do esperado, isso dá aqui um apoio ao euro. Os dados dos PMIs na Europa e na Alemanha, que estão aqui marcados também na Alemanha, acabam por estar abaixo das projeções, de facto estão abaixo das projeções, mas ainda assim bastante sólidos, principalmente nos índices, nos PMIs de serviço, nos PMIs de manufatureiros, como de costume, que ultimamente têm estado sempre a dar, digamos, o setor industrial, a atividade industrial em contração, ela mantém-se em contração, mas ainda, de alguma forma, aqui dentro dos tais, acima dos 49, portanto, continua em contração, mas aqui relativamente comedido. E aqui o indicador de serviços continua, digamos, a suportar os PMIs de alguma forma. Quando olhamos para e agora vamos para a parte dos Estados Unidos, que é que o mercado está a olhar mais durante o dia de hoje, vai olhar mais durante o dia de hoje. Começamos aqui pelos non-farm payrolls, em que o mercado espera a criação de 50 mil postos de trabalho em novembro. Atenção que vamos ter dados de novembro e de outubro, embora os de outubro praticamente não tenham tanto interesse. Estes são os de novembro, são os que vão ter de facto mais interesse. Portanto, aqui assim 50 mil no novembro. A taxa de desemprego, as previsões apontam para 4,4%, algumas mesmo 4,5%, portanto aqui vamos contar como 4,4, 4,5% como uma previsão relativamente neutra. Obviamente que números acima destes 4,4, 4,5% vão colocar mais pressão ao dólar, abaixo vão dar suporte ao dólar, e o mesmo acontece nos non-farm payrolls, ou seja, um número acima destes 50 mil vão dar força ao dólar, já abaixo destes 50 mil vão dar pressão sobre o dólar. Claro que no euro-dólar é exatamente o inverso que vai suceder. Ora, voltamos aqui para os gráficos. E de facto, aqui o que nós vimos para já durante o dia de hoje, ou durante o dia de ontem, foi a consolidação destes níveis. Eu acabei por tirar, obviamente, os Fibonacci que tinha colocado, porque não fazem neste momento mais sentido, o que nós temos aqui assim é a continuação para já deste movimento ascendente. Os tais non-farm payrolls que eu falei, um número acima dos 50 mil vão pôr aqui alguma água nesta fervura, que é esta tendência ascendente do euro-dólar, portanto colocando pressões sobre o euro-dólar. Já um número abaixo dos 50 mil, ou bem abaixo dos 50 mil, poderá fornecer aqui assim novo impulso a este euro-dólar, portanto a mais ganhos no euro-dólar. Isto porque, por outro lado, neste momento o que acontece é que se os números que serem dentro do esperado, isto que vemos aqui não altera. Ou seja, o que nós para já temos para como efetivo no dia de hoje é as probabilidades de termos 2 cortes de taxa de juros este ano. Apesar dos dot plots apontarem para um corte de taxa de juros, o mercado continua à espera de 2 cortes. Um
o primeiro corte a aparecer aqui em abril, na reunião de abril do próximo ano, e um segundo corte que pode começar a aparecer desde a reunião de julho. Ora, os números dos non-farm payrolls a saírem em linha com o esperado e da taxa de desemprego não vão alterar este cenário. Já uns números melhores do que o esperado no mercado de trabalho poderão levar, digamos, a que as expectativas de corte de taxa de juro diminuam, ou seja, que este corte possa vir mais abaixo ou este corte até possa desaparecer, embora é muito pouco provável que isso aconteça. Portanto, há aqui esta gestão de expectativas relativamente às probabilidades do que poderá acontecer. E em termos como vimos, os PMIs na Europa acabaram por não estão neutros praticamente para aquilo que o mercado continua à espera relativamente ao euro-dólar. Então, vamos ter também PMIs nos Estados Unidos, mas não acredito que tenham a força que todos os outros indicadores, e são muitos que vamos ter hoje aqui assim no preço. Bom, vamos então aqui para os gráficos. Eu aqui nos gráficos diria que, como vemos aqui o gráfico no gráfico horário, disparate, o gráfico semanal, o que nós vemos é que ele se mantém ainda nesta área de consolidação mais apertada, abaixo ainda dos tais 1,1820, 1,1830, e o preço já está a fazer novos máximos. Esta semana já temos aqui à volta de 1,1770, portanto acima da semana passada, e a continuar este tal movimento ascendente. Quando olhamos para o gráfico diário, tal como já tinha referido ontem, o break desta nuvem de Ishimoku acaba por ser mais do que confirmada. O preço está perto de ir testar então estes tais 1,1778, este máximo aqui assim de outubro, que poderá, e dando continuidade a esta forte tendência ascendente que vemos por aqui, tanto pelo indicador do MACD como por o indicador do RSI, digamos, a solidez deste movimento ascendente que estamos aqui a ver. E, portanto, este break aqui irá provavelmente abrir as portas para estes 1,1830, 1,1820 que temos aqui assim, antes dos tais 1,1920 que temos aqui como máximo deste ano. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, esta área ainda continua, digamos, tal como tinha referido ontem, que seria uma das áreas de consolidação entre 1,1730 e 1,1780, ela mantém-se ainda até agora. Acredito sim que para hoje, esse é o meu cenário base, é que poderemos assistir ao break destes 1,1778, 1,1780 e chegarmos então aos tais 1,1820, 1,1830. Claro que isto é sempre a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Em baixo vamos ter os tais 1,1830 como suporte. Temos aqui inclusive a média móvel 21 que está neste momento a 1,1737, portanto ligeiramente acima. Claro que o break de tudo isto vai colocar aqui assim média móvel de 55 como suporte, e esta área mais forte aqui à volta dos 1,1655, 1,1670. Olhando para os indicadores de momento, eles mantêm de alguma forma a continuação deste movimento ascendente. Olhando agora, por fim, para o gráfico a 1 hora, aquele que mais seguimos no dia a dia, o que nós vemos é a continuação, ou seja, há aqui a consolidação de facto desta área, mais apertada, aquela que eu falava ontem dos 1,1730, 1,1760, está a ser fortemente testada em alta. Tal como já disse, o meu cenário base aponta para que acabe por haver o break desta área para um teste novo, estes 1,1780, que, a meu ver, isto antes mesmo dos próprios non-farm payrolls, e a meu ver, poderá, nos farm payrolls, haver aqui então o tal break e vir aqui testar os níveis de 1,1820, 1,1830, que se forem quebrados, então abre a tal situação do máximo do ano a 1,1920.
Claro que abaixo também há a probabilidade de vermos isso acontecer, ou seja, o break aqui assim dos tais 1,1730, que vamos ter um suporte frágil aqui à volta dos 1,1710 e um pouco mais forte aqui em torno dos 1,1680, ou seja, em torno mesmo da própria média móvel das 200 horas que se encontra neste momento aqui a 1,1685, 1,1686 aproximadamente. Quando olho para os indicadores do momento, eu vejo a continuação deste momento ascendente aqui no RSI e no gráfico do MACD, o que nós começamos a verificar é de facto a possibilidade de vermos aqui este cruzamento ascendente forte, uma forte indicação bullish do par, já que um cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal bem acima da linha neutra é de facto um sinal bastante bullish para o par e portanto a dar a tal continuação deste movimento, ou seja, o despoltar de um movimento mais forte, provavelmente aqui na situação de um break dos tais 1,1760 que eu tenho aqui marcados. Claro, mais uma vez, é apenas a minha opinião, a minha forma de interpretar os dados e não constitui nenhuma recomendação de investimento. Bom, aproveito para continuar a dizer que a partir de quinta-feira deixo de fazer aqui assim os meus comentários diários até ao final do ano, portanto voltarei depois no princípio do ano. Mas para hoje é tudo e ainda vou ter mais algumas informações para dar, mais alguns comentários para tecer nos próximos dias. Mas para já é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios, cuidado aqui no dia de hoje que vai ser, a meu ver, bastante mais volátil e eu para mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!